Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Começamos com política, analisamos a saída de Barreiras Duarte, que se demitiu do cargo de secretário-geral do PST, na sequência das polémicas com o seu currículo e com subsídios que terá recebido irregularmente do Parlamento. Ainda o Orçamento do Estado 2019, o Governo não prevê aumentos para funcionários públicos e analisamos os momentos marcantes do PS no dia em que tem início as celebrações dos 45 anos do partido. Falamos de incêndios florestais e dos números da área ardida e terminamos com as eleições na Rússia. E comigo em estúdio tenho Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente por falar do PSD. Falamos de Barreiras Duarte, que se demitiu do cargo de secretário-geral do PSD na sequência das polémicas. Como é que Rui Rio geriu esta polémica? Olá, Helena. O Rui Rio geriu mal este processo, prolongou-o demasiado tempo e expôs-se, para quem há um mês atrás iniciou o seu processo como líder do Partido Social Democrata e com uma frase de topo que era um líder onde há a ética, onde há a verdade e até diria que não fazia, com ele não existiam as trafolhices e que ia cortar a direito. Passado um mês tenho primeiro Saiu fragilizado deste caso, Manuel António Ribeiro, logo neste primeiro mês. É lógico que marca negativamente a caminhada o processo de Rui Rio. É importante dizermos que Rui Rio podia ter logo estancado esta hemorragia quando vem a público estas notícias e este ex-vice-presidente do PSD teria tido a iniciativa, e aí acho que lhe ficava muito bem, era dizer: há suspeitas, eu ponho-me agora à consideração e vou-me embora, porque isto na política não chega só a dizer que é sério, tem que de facto ser sério. E aldrabar o currículo e pelos vistos já não é já o faz há uma série de tempo. É o currículo que foi o primeiro caso que veio então para a comunicação social, mas depois temos os subsídios que terá também ele recebido irregularmente. Ou seja, são dois casos, são duas situações que de facto podem ou não fragilizar Rui Rio enquanto novo líder do PSD. O Rui Rio vai ter vida difícil porque... E é também a primeira baixa. E é a primeira baixa. Que eu acho que as baixas não vão ficar por aqui, é a minha opinião pessoal. Rui Rio vai ter vida difícil por duas razões. Primeiro, internamente no partido não conseguiu a união do mesmo, ou seja, não conseguiu que digamos, a massa, o coração do partido ficasse, se reunisse, se juntasse, e logo há ali frações, há ali grupos, por um lado, e por outro lado o Rui Rio vai ter dificuldades em lidar com alguns processos que estão ainda aí ainda em investigações, o caso da ex-bastonária dos advogados, que também está sob investigação, o caso de um outro vice-presidente do partido. Ora, tudo isto não o ajuda a pegar no partido e tentar impor medidas como às quais ele até quando iniciou esta caminhada, foi claro em dizer que era ética, que era verdade e que iria cortar a eito quem quisesse, gostassem ou não gostassem. Onde é que eu acho que o Rui Rio, digamos, não foi feliz neste primeiro mês? Há uma suspeita, essa suspeita requer sobre factos que têm a ver com o currículo de uma pessoa e, inclusive, a morada que dá para o Parlamento sobre se é naquela residência ou não, se é naquela morada ou não que habita, e isto dá uma ideia de que não, se for amigos, não é
tenho uma postura. Se não for amigos, corta a eito. Ora, isto não ajuda o Rui Rio. Vai ter no futuro, é mais uma caminhada que vai ter que lançar, até conseguir limpar estes episódios da memória e vamos ver se nos próximos tempos não vai cair, na minha opinião, eu acho que vai cair mais desistências, se não vai cair mais alguns episódios que vão fragilizar a liderança do Rui Rio. Com isto, favorecendo claramente quem? António Costa. Ora, estes casos que vão acontecendo, está o António Costa a somar pontos. Para terminar, eu acho que o Rui Rio tem aqui uma dificuldade que é, para já, a unir o partido. Está a ter muitas dificuldades, quer em termos da bancada parlamentar, quer agora com estes episódios. Ora, estes episódios vão dar aqui, inflamação ao processo de instabilidade que o partido tem e que neste momento o que precisava, devia estar a discutir, era a oposição ao Partido Socialista. E estão a discutir questões internas. Exatamente. A nova direção do partido presidido por Rui Rio está fragilizada? Eu acho que com um mês de exercício não podemos estar aqui a dizer que está em risco a liderança do Partido Social Democrata. Não. Rui Rio foi eleito com larga maioria. A questão não é aqui. A questão é que porque o objetivo do Rui Rio é ser uma alternativa a governo. E para ser alternativa ao governo, não é com estes casos este caso agora que aconteceu. Ora, este caso acaba por fragilizar o Rui Rio e fragilizar o projeto. Ora, quando tem CDS a caminhar sozinho, tem o Partido Socialista a subir nas intenções. E já vamos falar disso precisamente. Exatamente. Também aqui. E depois temos o Rui Rio, que quer colocar uma dinâmica, uma máquina pousada na seriedade, na ética, nos valores, e aparece nestes casos pelo meio. Ora, isto não abona a favor. Ora, é lógico que é um trilho que ele vai ter que traçar nos próximos tempos. Precisamente na sexta-feira saiu uma sondagem então do Expresso e também da SIC que coloca o PS em maioria absoluta com 41,5% das intenções de voto e dá uma subida de 1,5% percentuais ao PSD no primeiro mês da liderança de Rui Rio e recolhem assim 28,4% das intenções de voto. De facto, neste primeiro mês de liderança de Rui Rio temos uma subida de 1,5%. Eu acho que ainda esta sondagem, na minha opinião, ainda não reflete esta história deste vice-presidente que para mim Barreiras Duarte não ajudou o partido, mas bem pelo contrário, acho que prejudicou o partido e prejudicou a sua própria imagem, porque se há uma investigação se houvesse os valores que tanto se apregoa, estava a sua investigação, automaticamente punha o lugar à disposição. Aliás, por lugar à disposição, eu punha o lugar à disposição não como vice-presidente, mas também como deputado, porque a verdade era esta. Eu cimentamente não estive bem, se não estive bem, saio como vice-presidente do Partido Socialista, mas também saía como deputado. Isto é que era verdade. Mas, infelizmente, quando os políticos querem dar uma imagem de que são verdadeiros, quando estamos perante pessoas idóneas e chegamos a esta altura e o interesse do eu fica acima do interesse de todos. Só para terminar este tema, relativamente às sondagens, eu acho que as sondagens ainda elas vão sendo, 4 delas vão sendo favoráveis ao Partido Socialista, porque o PSD ainda não encontrou os carris, a carruagem ainda anda meio descarrilada, e enquanto ela não encontrar esses carris, o Partido Socialista vai sempre colher pontos, vai sempre somar pontos destes episódios que existem no Partido Social Democrata e que vão ainda existir no futuro. António Costa será claramente o beneficiado. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos agora então para o nosso próximo tema. Falamos do Orçamento do Estado para 2019. O Governo não prevê aumentos para os funcionários públicos, já era expectável?
Mas aqui, se calhar, mais importante do que isso mesmo é falarmos como é que quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP vão receber esta notícia. Helena, de facto, esse é o tema. Como é que, digamos, este acordo parlamentar, este apoio parlamentar, vai reagir a esta realidade? Aliás, o Ministro das Finanças já disse claramente que dificilmente, para não dizer que será impossível haver esses aumentos. Ora, isto, vamos estar expectantes como é que vai ser a reação. Agora, é importante dizer o seguinte: independentemente de não vir a ocorrer os ditos aumentos salariais de 2019, perdão, há aqui algumas questões a esclarecer. A primeira é: Portugal está a crescer aliás, as entidades competentes têm-nos apresentado, têm vindo a público uma série de valores e de dados que são muito positivos a nosso favor da economia portuguesa. Agora é preciso estar a crescer, é preciso explicar às pessoas que não vai haver aumento, mas porquê é que não vai haver aumento? Pronto. O que o Governo aponta para um investimento uma aposta no investimento público. Ora, desde que sejam efetivamente, digamos, apresentado aos cidadãos de que em 2019 não vai haver aumentos salariais, mas vai haver um investimento, vai haver um aumento no investimento público, vai haver um aumento na manutenção e requalificação das infraestruturas, nomeadamente até recentemente a questão da ponte de 25 de Abril, que vai ter uma intervenção de fundo, mas como ela diz, por exemplo, podemos referir também a nossa rede ferroviária, que precisa urgentemente de manutenção. Ora, se houver essa explicação e essa confirmação de que o dinheiro não abdicamos ao aumento dos funcionários em 2019, mas vamos fazer um aumento, eu até poderei aceitar essa visão ou essa orientação. Agora, é importante também referir o seguinte, que nós podemos desviar, digamos, esse investimento, ou não é investimento, ou em vez de aceitarmos, ou em vez de concedermos aumento aos funcionários públicos, desviamos para esse investimento, que é mais que necessário, o investimento público e a manutenção das infraestruturas. Agora, é importante dizer que nós não vamos aumentar os funcionários em 2019, poderíamos pensar em 2020, agora, não podemos dizer que nós não aumentamos os funcionários públicos, mas também não vamos fazer investimento público, ou não vamos... Mas há a possibilidade de um descongelamento das carreiras a partir de 2018. Da progressão das carreiras dos funcionários públicos. Eu acho que com isso leva a um outro pensamento que eu iria referir a seguir, que tem a ver com 2018, sim senhora, há um descongelamento das carreiras, e 2019 é um ano eleitoral. Ora, como é um ano eleitoral, para que não seja também um ano, para que não se transforme, ora bem, vamos aumentar os vencimentos dos funcionários públicos numa medida eleitoralista. Também parece-me razoável, é lógico que toda a gente quer e precisa de aumentos salariais, e não estou aqui a fazer uma campanha anti-aumento salarial dos funcionários públicos, mas 2019 é um ano eleitoral. Ora, o Governo pode perfeitamente adiar para 2019, desde que, e eu sou um defensor, desde que esse investimento público aconteça e desde que a manutenção das infraestruturas a nível nacional seja uma aposta, porque essa aposta vai dinamizar também a economia, porque há uma série de empresas... Uma última nota, Manuel António Ribeiro, sobre este tema. E a nota de conclusão, sim senhora, desde que 2019 não haja aumentos, desde que o investimento público seja uma realidade e que esse investimento público seja uma forma de alavancar a economia nacional para que em 2020 aconteçam os aumentos salariais. Antes de falarmos da realidade dos incêndios e de mais um relatório então que vem a público da TSF, falamos dos 45 anos do PS e os momentos mais marcantes. O PS inicia a partir de hoje as comemorações de mais um aniversário com um programa que assinala a ação de 45 figuras da história, começando com o fundador Mário Soares. Quais são, de facto, então aqui os momentos mais marcantes destes 45 anos de aniversário do PS, Manuel António Ribeiro? Eu destacava aqui os três momentos de grande relevo
para o que se deve ser lembrado na comemoração do Partido Socialista. A aprovação da Constituição da República em abril de 1976, a criação do Serviço Nacional de Saúde com todas as dificuldades e com todas as imperfeições que o Serviço Nacional tem e as lacunas, mas acho que é sem dúvida um feito. É de ressalvar. E a revisão da Concordata em 1975, que permitiu o divórcio em Portugal, e o fim da Universidade Sindical em 1977. Ou seja... E também podemos destacar aqui, se calhar, o pedido de adesão de Portugal à então CEE, que foi feito então pelo antigo Primeiro-Ministro Mário Soares. Exatamente, ou seja, eu diria quase como pilar desta comemoração, o pedido de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. Ora, isto de facto merece ser marcado, até porque são momentos-chave na nossa democracia em que beneficiam toda a comunidade. E ainda hoje, seja da direita à esquerda ao centro, todos hoje beneficiam de muitas destas medidas que foram tomadas e lideradas pelo Partido Socialista. Depois o Partido Socialista tem tido um percurso notável. É lógico que tem tido um momento menos feliz, de facto, é a questão do processo de José Sócrates, que está, de alguma forma, veio aqui afetar um bocadinho o partido, mas numa lógica, e acho que isso é que é importante hoje celebrar, acho que o Partido Socialista contribuiu em larga escala para a sociedade que nós vivemos hoje e a democracia tranquila e serena que nós vivemos hoje no país. Muito bem. Então, de ressalvar que foi fundado em 19 de abril de 1973 e o PS começa então hoje as celebrações de 45 anos de aniversário. Passamos agora então ao nosso próximo tema. Ainda fazemos aqui um rescaldo dos incêndios florestais de 2017. A estatística dos incêndios revela mais de 100 mil hectares de área ardida. Os números são então avançados hoje pela TSF, depois então de um estudo mais aprofundado sobre os incêndios em Portugal em 2017. Manuel António Ribeiro, que leitura podemos fazer então destes números? São então mais 100 mil hectares de área ardida. Num país tão pequeno geograficamente como o nosso, 100 mil hectares ardidos é de facto uma marca que ficará para a história de Portugal. Eu diria que ficará, e espero que ficará, para que não volte a acontecer algo. Eu tenho que pegar neste tema e dizer que, realçar que acho que é notável. Eu não me lembro em toda a minha vida ver uma campanha, uma iniciativa individual e coletiva jamais feita em Portugal relativamente à consciencialização da limpeza das matas, dos terrenos no nosso território. De facto, tenho que dar mérito ao Estado, ao Governo, às populações, aos cidadãos, às instituições, às coletividades, às corporações, bombeiros. De facto, eu não me lembro de ter existido uma iniciativa. E estes 100 mil hectares de floresta ardida... Podemos dizer que é uma iniciativa já também, e que agora tanto se fala em floresta, depois então destes incêndios, no entanto é tardia. Helena, é de facto. É lógico que todos nós gostaríamos que isto tivesse acontecido. Se isto tivesse acontecido o ano passado, as catástrofes não tinham ocorrido e não tinha ardido de certeza absoluta 100 mil hectares. O que é importante agora dizer é que, sim senhor, aconteceu, infelizmente aconteceu, lamentavelmente aconteceu, primeiro por causa das perdas das vidas humanas que perderam, os lares e as famílias que foram destroçadas, e depois as propriedades que foram perdidas e o tecido empresarial que foi perdido, e não só depois, em termos de floresta, a quantidade de oxigênio a mancha verde que deixa de libertar. A TSF avança mesmo que os números reais são de 570 mil hectares ardidos em 2017. Seja, isto porque não contabilizavam os terrenos agrícolas. Repara, ou seja, a área agrícola que foi a área agrícola que ardeu, que também é uma mancha de oxigênio, que deixa de alimentar. Ou seja, é lógico que são valores astronómicos. Agora, o que é importante é responder à sua
pergunta, Helena. O que é importante é que foi tarde, a resposta foi. Agora, já não dá para andar para trás. O que é importante agora é nós pegarmos neste exemplo que fatalmente nos ocorreu, que nos aconteceu, e transportar-nos aqui para uma lógica de futuro em que todos nós temos de ter a consciência de que se temos uma propriedade temos que a limpar. Primeiro aspecto, somos todos habitar. Isso é a mesma coisa que o lixo. Nós hoje temos um hábito em que pegamos no lixo e não pomos o lixo à porta de casa. A gente pega no lixo e estamos a começar a ter temos alguns hábitos em que até, inclusive, reciclá-lo. Ora, este percurso. Relativamente à limpeza da floresta, nós temos que cada um dos proprietários tem que limpar. Ponto final, parágrafo. E repito, é a responsabilidade de cada um dos proprietários também. Também, como também, e quando digo cada um, o Estado é um deles. Também. O Estado, as autarquias, todos são responsáveis. Agora, eu fico muito satisfeito que vejo esta mobilização, fico desde já, tenho que ficar satisfeito pelo que o Estado ter dado esta, não é a prorrogação de prazo, mas esta atenção, esta atenuação para que não fosse até o 15 de março, mas até prolongou para que as pessoas possam ter mais tempo de fazer a limpeza. Manuel António Ribeiro, mas existe aí também outra questão. O facto de também é que os proprietários sentirem esse medo destas multas poderá também levá-los depois ao corte e ao abate de árvores protegidas? Repare, eu acho que não há conceitos ideais, não há conceitos perfeitos. Admito perfeitamente que haja um corte ou outro de uma árvore. Agora, não podemos pegar, agora nesta questão, porque simplesmente se cortou uma árvore protegida e passar nessa árvore e dizer, aí não pode ser limpado, cuidado, e vamos pôr outra vez em risco a vida das pessoas. Não é por causa de uma árvore ou 2 ou 3 árvores. O que é importante é, há entidades no terreno, há fiscalização no terreno e, para além dessa fiscalização, o que é importante aqui é limpar. Para quê? Para que se limpe e ao mesmo tempo se evite que, se limpar, a propagação do incêndio seja muito mais lenta e controlada. Dizer também ainda que fico muito satisfeito que de ver a Seleção Nacional de Rugby ajudar a fazer a limpeza na recolha de madeiras queimadas, o que demonstra que toda a comunidade, toda a sociedade está envolvida nesta causa. Manuel António Ribeiro, antes de passarmos para o nosso último tema, falamos agora de eleições na Rússia, para depois então fazermos aqui também um parênteses nos nossos temas habituais e falarmos de desporto. Manuel António Ribeiro, não é com surpresa que vemos então aqui que Putin foi reeleito na Rússia. Era já de facto aquilo que se estava à espera. As projeções dão entre 73% a 77% dos votos para o atual presidente. Sim, Helena, de facto, isto não há admiração nenhuma. Aliás, o segundo candidato mais votado foi o Pavel Grudini, do Partido Comunista, foi 11,97. Repare, de quase uma previsão que era mais que iminente. O que se retira destas eleições era que Putin ia ser reeleito e a forma... Ia reforçar a sua liderança. A sua liderança. Fica provado que a grande maioria dos russos são defensores das políticas e da orientação dele, independentemente destes casos que vêm de vindo a público, de algumas irregularidades que tenham existido nas eleições. Mas isto é um país que esses casos infelizmente acontecem, mas quanto à eleição não há nada a acrescentar, porque todos nós sabíamos que ele iria ser reeleito. Apesar da frase de Putin, diz que não vai ficar lá até aos 100 anos, mas é lógico que vai estar lá durante muitos anos. São 6 anos agora. São 6 anos agora e admito perfeitamente que ainda terá um outro mandato. Agora, o que é importante é que a grande maioria dos russos são neste momento a favor desta liderança e vamos ver como é que Putin se comporta nestes próximos 6 anos, numa lógica não numa questão interna da Rússia, mas uma questão no painel externo da Rússia na relação com os vários Manuel António Ribeiro, e agora falamos
de um tema totalmente à parte daquilo que habitualmente falamos aqui. Falamos de desporto, falamos do simpósio que se realizou em Vila Nova de Gaia, um simpósio sobre segurança no desporto, no futebol também mais concretamente. Manuel António Ribeiro, qual foi o balanço então deste simpósio, do qual de facto então fez parte também relativamente à organização? Este simpósio, o simpósio de violência e valores no futebol, foi organizado pela Associação para o Desenvolvimento de Gaia, designada por Amar Gaia, e teve, na minha opinião, uma adesão muito positiva, e o mais positivo não foi a adesão, mas foi o que se retirou deste simpósio. Nós tivemos tivemos uma participação de todos os agentes do futebol, desde dirigentes, desde jogadores, desde treinadores, desde investigadores, e toda esta panóplia de pessoas contribuíram para um debate público sério. Este debate público sério, o que é que se retirou desse simpósio? E isto é que é importante dizer. Retirou-se que é preciso fazer algo em alguns aspectos. Muito rapidamente, Manuel António Primeiro, Ribeiro. o que é importante fazer? A formação, trabalhar na formação, a relação dos pais na assistência aos jogos. Primeira questão. Segunda questão, também ganhar a todo custo não deve ser desmistificado. E por último, a comunicação social, é fundamental a comunicação social ter um papel diferente do que tem hoje. Ou seja, a comunicação social deve fazer ênfase às coisas boas que acontecem e não fazer só às coisas menos boas que acontecem. Porque realçar só as coisas menos boas, isso dá uma imagem em que os valores e a violência, destaca-se mais a violência e perde-se os valores, porque o futebol tem valores e não tem só violência. Muito bem. Manuel António Ribeiro, terminamos então com o simpósio de futebol que se realizou em Vila Nova de Gaia. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Até para a semana. Boa semana. Obrigado. Foram os temas em análise. Regressamos amanhã para mais um Espaço Opinião.